provavelmente, eu não devo saber módulo. Acho que começa por aí. Tu tem problemas com módulo, beleza. Uhum. Muito bem. O problema é que é o seguinte, a gente vai pensar em módulo, a gente pensa que o módulo deixa as coisas positivas, pronto. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O módulo, na verdade, ele altera a tua função. Tá bom? Antes de. Eu nem faz um tempo que eu fiz essas questões aqui, então eu não vou focar ainda no problema. Eu vou focar em te explicar o módulo rapidinho. Beleza? Uhum. O módulo, de fato, ele altera o sinal, só que ele altera esse sinal mudando o comportamento da função. Então, se a tua função for módulo de x, ela é o módulo da reta normal. Se a gente for pensar a reta normal, eu tenho certeza que tu sabes que a equação da reta, né, da y igual a x, né, é isso aqui, concorda comigo? Sim. Essa é a nossa funçãozinha y igual a x, beleza. Mas, o que acontece é que, quando a gente está falando de módulo, não pode ter essa parte negativa. O resultado aqui para baixo tinha ficado negativo, certo? Y são os negativos. O módulo te pega essa parte e espelha. Sacou? É isso que o módulo faz. Ele não simplesmente troca o sinal. Ele altera o comportamento da função. Então, para aqueles valores de x que faria a função módulo ser negativa, ele alterou, ele trocou o sinal. Isso matematicamente é espelhar e jogar lá para cima. Ok? Então, aí ficou tudo positivo. Aqui não tem nenhum valor que tu coloque de x que vai te dar uma resposta negativa, não é mesmo? Tá tudo para a parte de cima do eixo x. Tá bom? Tá. Então é isso. Bem, isso que o módulo faz. Então, para o nosso caso ali, é isso que ele vai fazer. Só que ele vai fazer isso a partir do 3, né? Porque é a partir do 3 que a história muda. Para valores de x maior que 3, tu tem uma reta positiva. E para valores de x menores que 3, tu teria que ir para baixo. Mas agora tu vai jogar para cima. Mais ou menos isso. Eu não quero entrar muito em detalhes, só quero te mostrar a lógica por trás, tá bom? Só isso que tu precisa entender por enquanto. Agora sim, vamos focar no nosso enunciado aqui. Vamos ler ele. Considere a função definida por f de x igual a k módulo, que multiplica o módulo de x menos 3, em que k é um número natural constante. Natural é número inteiro ainda por cima, né? 1, 2, 3, 4, 5. E x uma variável assumindo valores reais. E a, módulo de a, né? Representa o módulo do número real a. Então quem diabos é o número real a? Representando no sistema de coordenadas. Não, ele fala assim, né? Representando no sistema de coordenadas cartesianas o gráfico de y igual a f de x, tem-se que esse gráfico e os eixos coordenados delimitam um triângulo de área igual a 72 centímetros quadrados. Beleza? Ok. Nas condições apresentadas, o valor de k em centímetros é um número. Muito bem. Então a gente tem que encontrar esse k, levando em conta que essa função vai gerar um triângulo, né? Então, uma coisa que ajuda muito a perceber, né, meu cara, é fazer o desenho. Isso já é uma dúvida. Me diga. Porque assim, quando que eu sei que eu tenho que fazer o desenho e quando eu não tenho que fazer? Porque tem várias questões de geometria analítica que o povo fala assim, não precisa fazer o desenho nesse caso. É só ir direto para a equação. Eu não sei quando. Você nunca precisa. Você nunca precisa fazer. Entendeu? Você nunca precisa fazer o desenho. A questão é que ajuda. Ajuda pra caramba a fazer um desenho, né? Esse é o ponto. Então, por exemplo, a hora que eu fiz aquele desenho, tu já percebeu que rolaria um triângulo muito tranquilamente, né? Porque o gráfico é sempre um negócio assim. Se colocar uma barra aqui, virou um triângulo, não é? Sim. A ideia é essa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo um desenhozinho. Professor, mas qual que é a função para desenhar? Não tem o K? Vamos sem o K por enquanto. Tá bom? Então, nós temos aqui a nossa função. Vamos escrever um pouquinho sobre ela. Porque essa função, ela acontece uma coisa muito interessante com ela. Ela vai ser kx menos 3 se o x for maior que 3. Concorda comigo? Ela não vai mudar absolutamente nada. Ela vai mudar só quando tu jogar os valores de x, que deixa essa função negativa, que são os valores de x menor que 3. Né? Se tu jogar, por exemplo, um 2 ali, essa parada aqui onde estava o módulo, não vai ficar negativa? Vai ficar menos 1.
Então a gente tem que alterar o sinal. Como é que a gente faz isso? Colocando um sinal aqui. Sacou? Agora não tem problema. Porque se tu tá jogando valores menores que 3, tu sabe que vai ficar negativo. Se tu jogar o 2, se tu jogar o -5, essa parte vai ficar negativo. Tudo bem, eu sei que vai ficar negativo, mas por isso eu coloco o sinal aqui na frente. Isso vai deixar agora a minha conta positiva, que é o que eu quero de um módulo. A minha conta sempre fique positiva. Pegou a ideia? Uhum. Então, nós temos aí nossas duas retas que descrevem o que está rolando. O que vai acontecer é que essa reta ela vai ter um coeficiente angular mais fraquinho ou mais fortinho. Quanto mais alto for o teu coeficiente angular, mais inclinada a tua reta é, beleza? Uhum. Lembra disso do porquê que tu tens esse número que multiplica o x aqui? Claro, eu escrevi desse jeito, mas se tu quiser escrever na forma fundamental da equação da reta, tu pode escrever isso aqui como um kx menos k3. E aqui um menos kx mais k3. Ou 3k, tanto faz. Uhum. Beleza? Sim. Eu acho que concordas comigo que isso aqui é o coeficiente linear, que é onde a reta cruza o eixo x, desculpa, o eixo y. É o E N, isso né? é o B, né? Provavelmente a gente chama de B, porque a nossa equação é o ax mais b, certo? Tá. Lembra disso? Y é igual a x mais b? Sim, da equação do primeiro grau mesmo, né? Isso, nós estamos falando de retas, então equação de primeiro grau, isso mesmo. Sim. O A é o coeficiente angular, mas ele chama de M. Tem isso também, então tem que tomar cuidado. E o B é o linear, é onde a reta cruza o eixo Y. Então isso aqui é onde a reta cruzaria o eixo Y. Então, dependendo do K, ela vai cruzar em pontos diferentes. Isso acontece, obviamente, porque tu está mudando a inclinação, né? Tu está mudando a inclinação dela quando tu altera o K. Então tu imagina, né? Tu tem uma reta aqui e ela está inclinada desse jeito. Ela vai bater num lugar. Agora, se ela estiver inclinada assim, se ela estiver mais horizontal, ela vai bater em outro lugar. E assim sucessivamente, concorda comigo? Uma reta quase horizontal aqui. Bate mais embaixo ainda. E assim vai, beleza? Então o K é um cara que de fato vai alterar muito as suas retas aqui. Essa é a ideia que tem que ter. Mas, apesar disso, a gente pode deixar de forma genérica no nosso gráfico. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui os nossos eixos. Vamos começar pelo gráfico, porque, cara, desenhar um gráfico deixa a coisa. Tu que quer ser psicólogo, né, psiquiatra, essas coisas, você sabe que a abstração é um ponto muito importante para a obtenção do conhecimento. Se tu ficar só na coisa textual, tu não aprende, tu não percebe as coisas. Às vezes, vendo, tu percebe. Então, veja que o comportamento todo muda no 3, né? Então, o 3 é o cara para nós aqui. Então, vamos colocar o 3 aqui, ó. Aqui está o 3. Então, antes do 3, tu vai ter uma reta decrescente, porque é menos K. Então, tu sabe que vai ser uma reta decrescente, beleza? Uhum. Então, vai ser uma... Ó, eu nem sei como vai ser a reta. Eu vou fazer mais ou menos assim, tá? Eu sei que ela é decrescente. Eu sei que ela passa onde? Ela cruza aqui no 3K. Esse cara aqui, né? Uhum. Muito bem, e olha só, não preciso nem, depois de toda a argumentação que eu fiz para ti, eu não preciso nem dizer que essa reta que vai sair aqui é simétrica. Uhum. Legal, né? E ela também passaria aqui, claro, ela não existe para cá, mas se existisse, ela passaria aqui no menos 3K, né? A ideia é essa. E o problema, ele tá... Claro, essa inclinação eu tô fazendo da forma mais genérica possível. Ela poderia ser assim, né? Poderia ser qualquer inclinação aqui, vai depender do valor do K. Agora que eu fiz esse esboço do problema, vamos ver o resto, né? Em que K é um número natural constante x, uma variável assumindo o valores reais, e A representa o módulo do número real A. Tá, então só falando aqui, que módulo é isso? Aquelas barras significam módulo, para quem não sabe o que é módulo, né? Representando no sistema de coordenadas cartesianas o gráfico y igual a f de x, tem-se que o gráfico e os eixos coordenados delimitam um triângulo de área igual a 72 centímetros quadrados. Quando eu olho para isso, o triângulo é esse cara aqui, né?
o triângulo limitado pelos eixos coordenados. É isso. Não concorda comigo? Sim. Qualquer dúvida, fala, tá? Aham. Mas tá bom. Quando é questão difícil assim, eu me empolgo. Pense no gráfico dos eixos coordenados ali no triângulo de 72. Aí, ó. Nas condições apresentadas, o valor de K é... Agora que o desenho tá aí, fica meio claro para nós como calcular a área desse triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, concorda comigo? Sim, 3 vezes 3K dividido por 2, né? Aí, ó. Não ficou mais claro perceber o uso do K quando a gente faz o desenho? Uhum. Então é sempre assim, desenha, velho. Vai. Eu sei que tu não tem tempo infinito na prova, mas se tu tiver dificuldade, desenha. Tu tá estudando muito para as outras matérias, faz elas rápido, onde precisar desenhar, desenha. Tá bom? Então, tenta encontrar o valor do K para mim agora. Eu tava dando aula antes de ti, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, mas na volta tu me diz qual é o K, beleza? Vai lá. Voltei. Olha, eu achei mentira o que tu falou, que tu já é formado em 3 cursos. Tu parece que tem 25 anos? Como assim, cara? Eu tenho 27. E tu já é formado em 3 faculdades? Como é que pode um negócio desse? Não, eu sou formado em uma graduação, é um aperfeiçoamento e outra formação. Ah, não, é tipo umas pós, assim, né? É isso, é. Aí agora a quarta será. Eu já larguei a bolsa do meu mestrado, né? Vamos ver se eu passo nessa bosta. Que agora é a última tentativa, não vou tentar de novo, não. Não dá, não tem, A gente vai ficando velho, vai ficando um pouco difícil, né? Muita pressão de tudo quanto é lado, né? E a nota de corte, eu não sei se você sabe, mas assim, ela é desumana. Tipo, Pois é. na FUVEST, para você passar para a segunda fase, já chegou a 83 de 90. Caraca. É ridículo. Caraca. É ridículo. A medicina é assim, em tudo quanto é lugar. Nossa, infernal, meu Deus. Apesar de que, né, medicina pública ainda vale a pena, porque o gasto eu acho que tu vai ter fazendo um curso particular. Não, nem presta. Não compensa. Eu acho que tu não vai nunca na vida receber de novo o dinheiro que tu gastou pagando o curso de medicina. Não, sério, eu acho mesmo, porque o mundo tá mudando muito, cara. Tem muito médico também aparecendo aí. Se focar em geriatria, talvez. Geriatria eu acho que é o futuro da medicina. Ave Maria. Mas outras áreas, assim, duvido muito. E aí, conseguiu achar a... Eu consegui. É 16, né? O K é 16, beleza. Quadrado perfeito. Um quadrado perfeito. Tu não tinha conseguido resolver? Me conta por quê. Não, por causa do módulo. Só do módulo, foi só o módulo. Tu não conseguiu interpretar qual seria o uso do módulo aqui no problema, né? Isso. Para desenhar esse gráfico aí seria muito difícil para mim. Sim, sim. Bem, eu vou te dar uma dica para tu não perder tempo com desenhos, então. Usa umas ferramentas que ajudam. Tu conhece o Wolfram? O quê? Wolfram Alpha, conhece? Não. Então eu vou te mostrar aqui o Wolfram Alpha. O Wolfram Alpha é um site onde você pode colocar aí, ó, por exemplo, qual que era a nossa função? Não era o módulo do x, né? Opa, módulo assim. X menos 3, tá vendo? Eu só vou escrever a equação aqui
E ele me dá, deixa eu tirar o escuro da tela aqui, ele vai me dar o gráfico, olha só. Daí tu já tem uma ideia, oh meu Deus, um triângulo, você percebe isso aqui rapidinho, entendeu? Sim, daí ele te dá, claro, tu não vai poder usar na prova, mas para estudar, né, é uma coisa que ajuda bastante. Ele vai te dar algumas outras relações, domínio, coisas que tu precisa, né, ajuda. Se tu achou esse site não muito simpático, tu pode vir no Symbolab, um pouquinho mais simpático. Ele também faz. Ok? Ó, e ele mostra os passos se pagar. Eu tenho aqui o bagulho pago, mas todo dia ele desloga esse negócio, né? Daí, se tu pagar, ele te mostra assim com bastante detalhe, passo a passo das contas, te explica o porquê. Ó. Aqui não tem muito, né? Eu só escrevi a função. Se eu escrevesse para fazer um gráfico, ele faz. E agora, o que eu acho mais legal para fazer gráfico é o GeoGebra. Tu pode vir aqui, olha só. Ele faz bastante detalhe. Agora imagina, tinha aquele K na frente, né? Eu vou colocar o K aqui. E agora eu posso fazer uma coisa muito interessante com o K, alterar o valor dele. Tá vendo? E eu tô vendo que quando eu altero o valor do K, eu mudo a inclinação da reta, eu mudo como vai ficar o triângulo na prática, tá vendo? Uhum. São coisas que, tipo, não vão resolver a conta pra ti, mas vão te fazer ter ideias. Beleza? Sim. Show. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo. Então tá. Queres ver alguma questão específica lá? Eu comecei por essa, mas se tu quiseres outra? Vamos ver, peraí. Olha, eu acho que como a minha prova vai ser dia 2 de julho, já vai ser a primeira, tal da UF, podemos seguir essas quatro que eu te mandei. Certo. Você falou que queria ver esta aqui também, ó. Não é? Essa é a 45, né? Isso. Essa é 45. E gente, aí? Questões, meu Senhor Jesus. Calma. Eu acho que essas questões aqui mais clean, pelo menos que as de física. Que as de física eles começam a falar umas loucuras lá e é complicado. Mas eu dou aula de física, né? Eu sou físico, na verdade. Então eu prefiro. Eu gosto de loucura. Física. Ó, agora eu vou ser muito ignorante, tá? Mas física é bonito. Entendeu? Física tem um porquê. Por que eu tenho que estudar a buceta da aresta da porra do cubo? Entendeu? Não consigo entender a necessidade desse inferno. Tem muita coisa na matemática mesmo, isso é verdade. É por isso que eu fui fazer física, né? Uma coisa mais aplicada. Né? Muito bem. Legal, nós pensamos igual sobre a matemática. Eu vou te falar que a ciência está virando isso. É um monte de teoria que não tem como provar pelos próximos 5 séculos, assim. É muita matemática inútil mesmo, os caras ganham dinheiro para estudar coisas inúteis. Mas beleza. Vamos lá, né? Em relação ao sistema de coordenadas x0, triângulo PQR tem ângulo reto do vértice 3, 5. Base paralela ao eixo x está inscrito no círculo C, com aquele centro. A área desse triângulo em metros quadrados é... E aí, meu caro? Vou te dizer o que eu conseguiria fazer neste inferno. Diga. Eu saberia dizer que, se ele fala que tem um triângulo inscrito na circunferência lá, significa que tem um triângulo dentro do círculo. Isso eu saberia. Aí eu conseguiria colocar os eixos x e y, colocaria 1 e 1, e saberia que o centro da circunferência estaria no ponto 1 e 1. Tá. Colocaria 3 e 5 e saberia que teria um vértice ali do triângulo. Mas como que eu fecho isso? Tem muitos detalhes aqui, né? Mas eu tô gostando do teu começo. Só não conseguiu terminar, ótimo. Bem, eu vou pensar aqui na lógica que eu fiz, tá bom? Tudo bem. Ó, a gente quer encontrar, então, a área desse triângulo PQR. Falando em área, eu te mandei um monte de tabelas, assim, que foram as melhores tabelas que eu achei até hoje, em todos esses anos de aula, tá? Então, eu acho que tu vai gostar. Lá tem todas as áreas possíveis, lá naquela tabela. Todas as formas de área possível. A gente tem que primeiro encontrar o raio desse círculo. Porque, falou de círculo, cara, o raio ajuda muito.
Tá bom? Tá. Então, se a gente tem que o centro tá naquele ponto e tem um vértice do triângulo no outro ponto, dá para encontrar o raio por distância, né? Concorda comigo? Sim. É como tu falou, né? Eu posso até desenhar aqui. Tem um círculo e um triângulo inscrito nele. Vamos tentar fazer um triângulo. E tem um ângulo reto nesse triângulo, né? Por sinal. Então vai ser uma coisa assim, concorda comigo, meu cara? Uhum. Vai ter um desses pontos aí, o centro do triângulo tá num. Tô fazendo bem largado aqui, tá? E vai ter um desses pontos que tá no 3,5. Tá totalmente zoado aqui, mas eu vou colocar que é nesse, tá? Só para fazer um esboço inicial, assim, porque eu acho que achar o raio vai ser suficiente pra gente. E aí, tu conseguiria encontrar o valor do raio para mim, dessa circunferência? Pera, porque agora, entre as milhões de fórmulas, eu tenho que lembrar. Tem que pensar no equação da distância ou teorema de Pitágoras, né? A equação da distância já seria suficiente. É, porque se tu pensar, teorema de Pitágoras, né, meu caro? Olha só. Você quer essa distância aqui. Isso vai ser o raio. Acho que tu concorda comigo. Uhum. Se o x é 1 nesse ponto e 3 no outro, então a diferença em x é 2. Uhum. E qual é a diferença de altura? Se aqui é 1 e aqui é 5, então a diferença de altura é 4. Não é? Sim. Então, com 2, 4, tu consegue fazer o teorema de Pitágoras e encontrar o lado roxo, né? Concorda comigo? Sim. Raiz de 20. Raiz de 20, então encontramos o raio, raiz de 20. E o problema pede o quê mesmo? A área. A área desse triângulo. Muito bem, eu te mandei umas equações lá. Vamos ver se com aquelas equações já é suficiente. Tem uma equação de um triângulo inscrito, não é mesmo? Mas eu acho que não vai ser o caso. Infelizmente. Porque para encontrar o triângulo inscrito aqui, a gente teria que ter o raio e o tamanho dos lados. E a gente não tem o tamanho de todos os lados, né? Unfortunately. Pelo menos não diretamente, né? A gente não tem esses tamanhos. Mas a gente já sabe que existe um caminho, né? Teria esse caminho aí. Não sei se é o mais rápido, mas teria esse caminho, tá bom? Você encontraria os tamanhos dos lados. O tamanho do lado da hipotenusa aí você já sabe, né? É 2 raiz de 20. Já é um dos lados. Daí para encontrar os outros, talvez algum teorema de Pitágoras, alguma coisa desse gênero te ajudaria. Não é? Mas eu não quero seguir por essa linha. Apesar de que é um exercício aí pra você, caso você queira fazer depois. A gente tem que pensar o seguinte, né? Como esse triângulo, né, tem um ângulo reto no R, eu até desenhei errado, né? Porque o ângulo reto seria aqui. Mas tanto faz. O ângulo reto seria ali. Eita. E ele está inscrito, né? A gente sabe que essa hipotenusa aí desse triângulo tem essa raiz de 20 como valor da hipotenusa, né? Temos essa hipotenusa raiz de 20 aí. E agora o que mais a gente vai fazer com essa informação? Nós temos que a base do triângulo é paralela ao eixo X. É meio que eu fiz aqui, né? Sim. A base do triângulo aqui paralelinha ao eixo X. Vamos pensar dessa forma. E como o R tem coordenadas 3 e 5, a gente sabe então que a altura do triângulo vai ser 4. Não é? Sim. É que o meu desenho ficou meio ruim, né? Na verdade, o 3,5 é lá embaixo, né? Mas tudo bem. Então a altura desse triângulo é 4, beleza? Okay. Eu vou ter que fazer o seguinte, senão vai ficar muito feio aqui. A gente usou o que precisou para achar o raio. Agora vamos fazer o desenho certo. O ponto 3,5 é aqui. Ah, meu Deus, essa minha caneta, cara, me deixa louco. Ela apaga as coisas sem eu mandar. 3,5. Aqui está o eixo paralelo, de acordo com o enunciado, que é a base, não é? Cara, minha caneta hoje tá foda. Muito bem. O desenho tá aqui. Então o desenho tá deixando muito claro pra gente as coisas, não é? Ah, professor, você mentiu pra mim sobre o raio. Não, pô, continua a mesma coisa. Continua sendo aquele raiz de 20. Não tem problema. Se quiser provar depois. Eu fiz com um ponto genérico que funcionou, funcionaria para qualquer ponto. Beleza?
Como é que eu desenhei aqui sobre o eixo X, mas então a gente pode pensar que a base é paralela, a base está aqui, né? Como é que eu posso desenhar isso para mostrar o que eu estou pensando? É que eu sei que a altura é 4, só que eu não estou conseguindo provar imediatamente isso para ti, porque o meu desenho tá uma bosta. O desenho tá uma bosta. Eu preciso desenhar isso aqui melhor, senão a gente não vai entender isso aqui direito, tá bom? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ó, nós temos um círculo. Vamos desenhar o plano cartesiano que as coisas vão ficar mais claras. Nós temos um círculo com centro em 1, 1. Então aqui vai ser o 1. Aqui vai ser o 1, certo? E aqui vai ser o 1 também. Vamos dizer assim, 1, 1. Isso eu fiz. Tá bom. Raiz de 20 é o nosso raio. Raiz de 20 é mais ou menos 5 também. Então vai ser um círculo bem grande, concorda comigo? Uhum. Fazer mais ou menos assim. Muito bem. E nós temos que um dos vértices do triângulo está lá no ponto 3,5, que seria um ponto mais ou menos aqui, ó. É o R. E esse R é onde fica o ângulo reto, certo? Sim. Muito bem. Base paralela ao eixo X. Então seria aqui, por exemplo, né? Por exemplo, essa aqui é a base. Não é? Uhum. Base paralela. Muito bem, essa é uma base, eu não sei o tamanho da base, mas como ela tem que estar inscrita no triângulo, vai ter que ser, no círculo, vai ter que ser alguma coisa assim. Daí vai ter uma altura, certo? E é um ângulo reto, né? Então vai ser um negócio assim. A princípio é isso, a menos que eu esteja muito louco. Meu desenho pode não ser um dos melhores, mas vai ser mais ou menos assim. Muito bem. Então o que acontece aqui? Vamos falar do fato de que a gente pode encontrar altura. Né? Qual é a altura do triângulo em relação à nossa base aqui? Se a gente tem que esse ponto é o ponto 3 e 5, a gente pode afirmar que a altura desse triângulo... A gente pode afirmar que a altura desse triângulo é 4? Achar o comprimento da base? Eu acho que sim, cara. O que tem a ver com o raio? Eu acho que sim. Que a minha ideia era muito clara de que a altura desse negócio era 4, só que agora que eu desenhei não parece muito ser 4 isso. Você tá na mesma dificuldade que eu tive. Bem, eu não consegui visualizar esse inferno. A raiz de 20 aqui, ou melhor, tem um detalhe, né? Como a gente tem um triângulo inscrito, ele é Pitágoras, né? É reto. O diâmetro dele, ou melhor, a hipotenusa dele é o diâmetro do círculo, beleza? É isso que eu também não sabia. Eu acho que é um detalhe de geometria plana, né? Isso, exatamente. Porque tem a ver com a questão dos 90 graus, olha só. Aqui tu tem 90 graus, tá vendo? Uhum. E quando tu tem 90 graus, ou melhor, quando tu tem um ângulo num ponto que está interno na tua circunferência, o ângulo que ele forma é o dobro do ângulo dele. Sacou? Uhum. É isso que está acontecendo aqui. Então, como ali é 90, aqui tem que ser 180. É uma regra de circunferência, não é nem de triângulo isso. Aqui tem que ser 180, porque aqui é 90. Beleza? Então, para ser 180, é obrigatório que corte metade do círculo. Para cortar metade do círculo, aqui é o diâmetro. Não é? Uhum. Pegou a ideia? A ideia é essa. Agora, eu estava pensando sobre... Eu pensei que esse jeito seria mais fácil, mas agora que eu estou vendo aqui, talvez seja mais fácil de outra forma. Mas a gente precisa dessa altura. Né? Como é que a gente vai encontrar essa altura aqui agora? Cara, eu tenho essa ideia de que é assim, ó, né, como a base do triângulo era paralela ao eixo X, no caso a base é esse cara aqui, De cima, né? Uhum.
essa é a nossa base, que é paralela ao eixo X, né? A altura desse triângulo vai ser quem? Vai ser... Eu acho que é 5 menos 1 aqui. Tem que ser 4, cara. Ai, ai, ai. Mas não faz muito sentido no nosso desenho. É muito difícil. Muito difícil. Não, mas tá indo. A gente vai falar de projeção, então. Acho que a ideia é projeção. Ou tem a ver com ponto médio, é tanta coisa que dá pra pensar aqui, cara. Geometria tem tantas opções, né? Sim. O ponto médio da hipotenusa aqui é importante, sacou? O ponto médio da hipotenusa é o próprio centro, né? Beleza. O ponto médio é o centro. Então a altura do triângulo vai ser a distância vertical do... Tem que ser a distância vertical do ponto médio até o R. Eu acho que é isso. E isso se calcula com módulo. É por isso. Não sei. É isso aí. Bem, eu quero que tu me dê esse voto de confiança aí pra dizer que a altura é 4, beleza? Depois a gente discute isso mais. Não é sobre. Tá bom. Tá. Então, beleza. Nós temos a altura, que é 4. Nós temos a hipotenusa, que é 2 raiz de 20. Ok? Uhum. E agora, como é que a gente vai calcular a área? A área é a base vezes a altura dividido por 2. Só que para encontrar a base, a gente tem que fazer Pitágoras, não é? Sim. Bem, a gente tem que 2 raiz de 20 É 4 ao quadrado mais x ao quadrado. mais x ao quadrado. Isso aqui vai dar 8. Tá. Então, acho que por isso meu desenho ficou meio zoado, né? Como é que pode isso aqui medir 4, isso aqui medir 8? Eu fiz na proporção errada. Se tivesse feito na proporção certa, as coisas estariam visíveis. Daí tu verificaria que é 4 mesmo. Isso que dá pra fazer um desenho mal feito. Isso que dá pra fazer um desenho mal feito. É isso. Como é que pode isso aqui dar 8? Tem que ser o contrário. Mas beleza. Depois a gente desenha melhor isso aqui. Fazer o desenho certo salva em questão de geometria. Eu fui fazer de qualquer jeito, me ferrei. 16, né? 16, área 16. Ok? Uhum. Beleza? Sim. Muito Então, difícil. Muito difícil. Impossível. mas ó, não, possível não, né? Se tivesse desenho, ia, né? Que eu fiz o desenho zoado, comecei zoado, terminei zoado. Mas vamos fazer o desenho mais certo dessa vez para não acontecer isso de novo. Vamos para a próxima. A próxima que tu falou seria essa aqui, né? A da guilhotina. A CGP, não, essa aqui que eu tinha anotado. Meu Deus. Ué. Ou eu anotei. Nada, a guilhotina aqui, eu não fiz da guilhotina. Mas pode ser essa daí também. Tá bom. Então tá bom. Então vamos ler o enunciado, né? Seja PA, B, um ponto do plano cartesiano, cujas coordenadas satisfazem a desigualdade, blá blá blá. E que CD, ponto de interseção das retas descritas pelas equações, blá blá. Se M é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto P e Q, então pode-se afirmar essas coisas sobre o M. E daí tu não conseguiu nem começar porque é bem abstrata a questão, né? É isso. Essa eu nem consigo começar. Eu não faço a menor ideia do que fazer. Muito bem. Vamos aos poucos, então. Ele falou uma coisa muito interessante, interseção de retas. Ele deu as equações. O que a gente faz para encontrar o ponto da interseção das retas quando tu tem as equações? Tu sabe? Não. Ó, interseção significa lugar onde as retas são iguais. Interseção. Né? Então, se eu fizer aqui uma reta, outra reta, tu concorda comigo que esse é o ponto de interseção, não é? Sim. Então, é o ponto onde as retas são iguais. Então, falou de interseção, é só igualar as equações. Aí tu conta o ponto de interseção, beleza? Uhum. Consegue encontrar, então, o ponto de interseção para mim? Peraí, vamos ver. Nesse caso, eu faço com a equação da reta daquele do Yo-Yo Micho Show lá? Não, é só pegar essas equações e igualar elas mesmo. Ah, tá, diretão? Isso, como se tu estivesse resolvendo um sisteminha. É isso que tu tá fazendo, resolvendo um sisteminha. Sabe aqueles sisteminhas que a gente faz na escola lá? Tem
2x menos y igual a menos 2, x mais y igual a 0, e daí você de alguma forma resolve isso, encontra o valor de x de y. Tá, sim. É o que você tem que fazer aqui. Quando a gente está fazendo aquilo na escola, a professora não fala, mas aquilo é a interseção de duas retas. X é 2/3. Eu X, acho. X é 2/3, isso. Confiança, vai lá. E agora como faz para encontrar o y? Nossa, eu fiz merda. Será? O Y é 2/3 também? Se o y é 2/3... Eu acho que não. Bem, na verdade, o x é menos 2/3, tá? E o y é 2/3. Então tu só errou no sinal, beleza? Tá. O X é menos 2/3. Pensa comigo, soma essas duas equações aqui, né? Não vai ficar 3x, o y cancela igual a menos 2, tu passa o 3 para o outro lado, vai ficar menos 2/3, certo? Certo. Na verdade, eu somei as duas equações. Beleza? Ah, não. É uma forma mais rápida de resolver. Beleza? Eu deixei o sinal sem entrar no sistema, aí eu não vi. Ah, tá. São detalhes, não se preocupa. Então nós encontramos o ponto Q, né? Já é um caminho aí. Já é uma boa parte da conta. Agora, nós não vamos encontrar o ponto P, muito provavelmente, né? Porque o ponto P está em função de coisas que são desigualdades, coisas assim, né? Uhum. Bem, o problema está pedindo se M é o coeficiente angular da reta, né? Que passa pelo ponto P e Q. Então a gente teria que encontrar essa tal dessa reta, né? A ideia seria essa. A gente já tem o ponto Q. Se tivesse o ponto P, já conseguiria encontrar. Só que a gente não tem o ponto P. Então, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que ir direto ao que o problema pede. O problema não nos pede o valor de M, o M não é o coeficiente angular da reta. Você lembra qual é a equação do coeficiente angular? Delta Y por delta X. Então, poderia ser o ponto Q menos o ponto P, certo? Pode ser. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Não. Maravilha. Bem, ele falou uma coisa sobre B. O B estava em função de A lá no enunciado, lembra? Algo do gênero. Ok, ó. B é menor que 2 mais 2A, certo? Uhum. Bem, eu vou colocar que ele é igual a 2 mais 2A. Para facilitar nossa vida, no primeiro momento. Beleza? Uhum. Então vai ficar 2/3 menos 2 mais 2A dividido por menos 2/3 menos A. Ó, já temos alguma coisa, né? Veja que o nosso problema é uma desigualdade. Então, provavelmente M vai ter alguma coisa a ver com desigualdade, né? E alguma coisa que relacione A, se a gente conseguir cortar de alguma forma. Não, mas como que eu tenho essa sacada, meu Deus? Não, bem, a sacada não é uma sacada assim, no caso, tão treta como a do problema anterior. Por quê? Porque o problema pede isso. Ele pede justamente isso, entendeu? Então eu gosto de falar para os meus alunos. Oi? Essa parte do A, como que eu teria essa sacada? De substituir o B por A? Porque o enunciado falou, né? Então é o máximo que dá para fazer, percebe? Tá. A ideia é essa. Agora, veja, hein? Por que eu faço? Mas por que fazer isso? Bem, para diminuir o número de variáveis. Tu tinha duas aqui, agora tu só tem uma. Já ajuda bastante, né? Então, de certa forma, diminui o nível de complexidade do problema. Se a gente dá uma brincadinha aqui e mexer com aquele 2, a gente vai ficar com M igual a menos 4/3, né? Menos 2A, tudo isso dividido por, eu acho que fica menos, não muda nada, menos 2/3, menos A. Uhum. Bem, veja que o problema não pede exatamente o M, mas sim o intervalo que ele pode variar, né? O M pode variar de menos 2 a menos 1, ele pode variar de menos 1 a 2,
o M tem que ser maior que 2, coisas assim, né? Então a gente está falando disso. Bem, vamos pensar na nossa desigualdade aqui. Nós temos o cara de cima e temos o cara de baixo, certo? Uhum. E nós temos uma relação importante sobre esses caras. Que um tem que ser menor que o outro. Por que você deve estar se perguntando, né? Por que um tem que ser menor que o outro? Você deve estar se perguntando. Eu estava pensando sobre o fato da inclinação dessa reta ter que ser. Tem que estar presa em algum lugar específico. Que poderia resolver uma desigualdade baseada nisso. Como é que não deixa isso muito claro, né? A gente não tem uma resposta exatamente para A, mas a gente tem uma relação que a gente pode ter com esse coeficiente angular aqui. Que é o fato de um ter que ser menor que o outro, né? Só um instante aqui, deixa eu pensar num detalhezinho, porque eu tenho que argumentar que a gente tem que usar o ΔY e o ΔX para alguma coisa aqui. E tem a ver com o 2A. Porque ele falou que o B é menor que 2A, né? O B é menor que 2 mais 2A, certo? Uhum. Muito bem. Esse é o ponto, né? A gente quer que o B, olha só, a gente quer que o B, obrigatoriamente o B, tem que ser menor que 2 mais 2A, certo? Uhum. Então, o M, que é o coeficiente angular dessa reta formada pelo ponto PQ, ele tem que ser menor que o coeficiente angular da reta que envolve o B. Tem alguma coisa a ver com isso, cara? Que desgraça. Que um coeficiente angular tem que ser menor que o outro aqui. Tem isso, tem que ter isso em algum lugar. Senão a gente não vai conseguir resolver. Se a gente fizer o. Né, porque tu tem aqui A e B, 2 mais 2 mais 2A. Isso é uma reta crescente. E Só me fala uma coisa, se eu tô louco. diga, Nesse menos 4 terços menos 2A, não seria menos 4 terços mais 6A? mais 6A? Ou eu errei muito? O NMC. Dá para fazer também dessa forma. Dá para deixar simplificado. Se tu simplificar ali, fica até mais bonitinho, né? Fica menos 4 menos 6A igual a menos 2 menos 3A, né? É isso. Tá. Certo? Certo. Não muda muita coisa, né? Mas. Mas já é uma ajuda aí, né? Já é uma ajuda. Muito bem. E agora, como é que a gente vai pensar aqui nesse detalhe, né? Porque eu tô com um negócio na cabeça aqui que tem que ser verdade, né? O cara de cima tem que ser menor que o de baixo. O ΔY tem que ser menor que o ΔX aqui. Nossa senhora, travadíssimos. Se isso for verdade, a gente vai ficar com menos 4 menos 6A menor que menos 2 menos 3A. E aí, você consegue achar o valor do A para mim? Deixa eu ver, peraí. Isso aqui se deu porque eu estou pegando, olha só, né? Olha só, por que isso aqui é verdade?
por causa dessa hora que eu escolhi que tinha que ser, que eu coloquei igual. Na verdade tem que ser menor ou igual, certo? Porque isso aqui era, né, o B não era menor que isso. Só que eu coloquei exatamente isso. Então essa resposta tem que ser menor ou igual. Por isso que aqui eu tenho que colocar o sentido de menor. Esse cara tem que ser menor que esse. Daí, agora, se tu encontrares o A, quando tu encontrares o A, me diz aí, ele vai ser o quê? Maior ou menor que número? Não sei, estou destreinado em equações, então não sei se tem que trocar o sinal no final. Vai ter Mas que trocar o sinal se tu dividir ou multiplicar por um número negativo dos dois lados, tá bom? tá, então, acho que seria A maior que 2/3, mas verifica para mim. 2/3, vamos lá. Vamos passar todo mundo que tem A para um lado, que não tem para o outro, vai ficar menos 6A mais 3A. Menor que menos 2 mais 4, né? É isso, né? Sim. Então, Menos 3A menor que menos 2, né? menos 3A e aqui 2. É isso, né? Daí a gente... Será que é A menor que 2/3? Ou será que é A maior que 2/3? Bem, tu vai ter o A aqui maior, né, que 2/3, beleza? Tá. Menos 2/3. Porque quando tu passa esse número que ele é negativo dividindo para o outro lado, tem que trocar o sentido da desigualdade, beleza? Tá. Então tá aí nosso valor do A. A maior que menos 2/3. Só que o... Bem, isso aqui tá certo, né? Se a gente fez certo essa coisa aqui, a gente multiplicou por 3 em cima e embaixo, não muda nada se multiplicar por 3 em cima e embaixo, é isso mesmo, pô, tá tudo certo. Daí ficou maior que menos 2/3. Agora, a gente está procurando o M, certo? Então, a gente pode voltar aqui. E substituir. Exato. Mas como que eu vou substituir se o negócio é maior? Bem, se tu está substituindo uma coisa que é maior ou igual, então teu M também vai ser maior ou igual. Pegou a ideia? Ai, meu Deus, mas aí você é um gênio, vai se fuder. Porque eu não conseguiria fazer isso. Que ódio. Cara, é que é muita coisa de uma vez só, né, mano? Eu entendo o teu problema, não se preocupa, Não, tá? olha a complexidade dessa porra dessa questão. Sim, tu pegou também as questões mais difíceis, né? Tem que ver isso. Tem isso também, né? Daí agora tu vai encontrar uma relação pro M aqui, né? Entendeu? Tá. A princípio é isso, beleza? Então, depois tu faz essa continha aí, não tem mais nada pra fazer depois disso, beleza? Sim. Okay. Bem, cara, vamos tentar pelo menos dar uma olhadinha na próxima, apesar de já estar quase acabando. Vamos olhar rapidinho. É a 48, né? Isso. Não, é a 40 e... Era a da guilhotina. Mas aí qual é a próxima que você separou aí? Bem, na verdade eu não separei nenhum, eu acho. Deixa eu ver. Mas vamos dar uma olhadinha na 48 aqui da UEPG, qualquer coisa do gênero, né? Deixa eu pegar ela aqui. Tudo bem, a gente fica um pouquinho mais, não se preocupe. Vamos falar sobre essa. Pô, cara, tu joga LOL, cara? Tu é a cara de um jogador profissional de LOL. Eu não sou profissional, não, eu sou pratinha. Tu é pratinha? Tu é a cara do Revolta, cara. Do bronze pro prata. Sabe, lembra do Revolta que jogava na... Não sei se tu acompanhava o cenário nacional aí de LOL. Não, pelo amor de Deus, tudo um bando de doente. Eu devo concordar, por isso que eu parei. Nossa, mas você parou? Como você conseguiu isso? Não, eu parei de jogar, né? Faz uns anos aí que eu não jogo, uns 5, 6 anos. Nossa, mas... Naquela época tinha o melhor jungle do Brasil, era a tua cara. Depois procura aí o YouTube dele, o Revolta. Mas você jogava do quê? Eu era ADC. Minha mulher era minha suporte. Daí complicou, né? Mas você jogava do... Nossa, típico de casalzinho. Muito preconceituoso agora, mas é muito coisa de virgem mesmo, né? Sim, casalzinho virgem. Mas é isso.
Eu sou o típico gay, né? Que joga de Evelyn na jungle. É isso. Ah, mas pô, se tu é tipo Minerva, assim, fazia melhor jungle que tinha de Evelyn, tá bom. É. Minerva aí tá demais, né? Não, a gente chega lá, não se preocupe. Ó, então, a medida da área do quadrilátero ABCD é 35 unidades. Como é que você faria a medida disso dando aqueles pontos, né? Você vai ter que pegar a ideia de um quadrilátero, né? O quadrilátero, dependendo de como ele for lá, tu consegue escrever como 2 triângulos, certo? Uhum. Corta o quadrilátero no meio, vê 2 triângulos, base vezes altura dividido por 2 já era, beleza? Só recomendo que tu desenhe os pontos para saber qual vai ser, qual vai ser os tamanhos exatos, né? Porque se a gente desenhar os pontos errados, vai ficar meio estranho a nossa figura, né? Uma coisa é tu desenhar um quadrilátero, 4 lados assim, né? Tudo bem. Mas se tu desenhar 4 pontos desse jeito, né? Não vai formar um quadrilátero, sacou? Então tu tem que fazer o desenho certo para perceber. Daí eu continuo depois. 2. A distância do ponto médio CD até o BC é maior que 4. Bem, para achar ponto médio, tu sabe, né? Soma as coordenadas e divide por 2. Certo? Depois fazer a equaçãozinha da distância, que é tipo Pitágoras lá, aquela raiz de um ponto menos o outro, aquela história, né? Tá. Beleza. 4. O valor de AB é um número irracional. Bem, AB, né? AB. Bem, para tu encontrar a distância AB, né? Tu vai pegar os pontos AB, vai fazer a equação da distância. Me parece que tu não tá bem firme na equação da distância. Mas ela é tipo Pitágoras, né? Sacou? Sim. Então tu faz isso, vê se o número vai dar irracional. Eu acho que tu sabe que o número irracional é número que não dá para fatorar a raiz, né? Então, é isso. 8. A área do triângulo ABC mede 25 unidades. Bem, como é que tu vai fazer? Altura. Perfeito, exatamente. Vai encontrar o triângulo ABC. Agora 16 é chatinho. 16, CD são pontos de uma reta R. Então a reta R paralela à reta R que passa pelo ponto 82 é dada por em paralela, né? O que significa ser paralela? Mesmo coeficiente angular, certo? Uhum. Então tu vai fazer aí o CD, né? Vai fazer o coeficiente angular, aquele M, delta Y por delta X, né? Faz isso com os pontos CD. Verifica ali o coeficiente angular, se o coeficiente angular é o mesmo e pronto, né? Claro que para encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, tu tem que isolar o Y, beleza? Tá. Então vai ficar Y basicamente ali vai ficar 4 quintos. O coeficiente angular é 4 quintos. Daí tu faz aqui e vê se dá 4 quintos também, beleza? Não é difícil essa última. Mas tá, beleza. Mas vai. Se tu for com paz e confiança no coração, vai dar tudo certo, beleza? Aí também foda-se o RPG também. Então tá, meu. Poxa, espero ter te ajudado aí, cara. Questões realmente de alto nível. Eu topo aí que a gente faça mais aulas, ia ser bem legal. Sempre tu enviando as questões antes para que eu possa dar aquela estudada antes, beleza? Tá, eu te mando com a resolução também. Mas Isso, me manda para eu corrigir, tá bom? Se tu quiser fazer as questões, eu acho que ajuda bastante. Eu corrijo pra ti. Tá bom. Beleza. Legal. Então tá bom. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando o link dele para tu assistir no YouTube e qualquer coisa é só me chamar, beleza? Tá.